é que estamos falando de um sistema bifásicos, canteiro de obras em muitos dos os chamados monumentos de pedra incas, situada a mais de 2.700 metros acima do nível do mar em Valle Sagrado do Peru. Templo de Ollantaytambo. Do sol parece menos com o antigo. Alvenaria e mais como um enigma esculpido em pedra. É uma façanha incrível de engenharia de projeto da imaginação. 6 imponentes andesitos. Blocos cada um pesando cerca de 50 toneladas e, mais duro que isso, travados juntos, com juntas tão apertadas que parecem esticadas, não, corta. Grandes quantidades de calor térmico foram aplicadas para moldar as pedras de tal forma que se encaixam perfeitamente. Então realmente levanta muitas questões. De alguma forma, eles foram transportados por 6,4 quilômetros, 4 milhas de distância. Pedreiras distantes, arrastadas através de um rio, e foi puxado morro acima usando apenas uma corda, e ferramentas da idade do bronze. Agora, laser de 2025. Varreduras e estudos petrográficos. Complicar a história. Nossa, isso revela muita coisa. Veja, tem mais. Por todo o topo desta montanha, existem esses pequenos detalhes. Terraços. Quase parece um monte, de pequenas construções. Superfícies polidas até um nível microscópico. Brilho. Sem marcas de ferramentas visíveis, indícios de pedra alterada pelo calor erosão, moldada por água corrente e padrões de exposição, sugerindo que esses blocos enfrentaram elementos por até 2 milênios. Eles escolhem lugares específicos com caráter sagrado, montanhas, e eles te adaptaram com arquitetura para a natureza, muito mais longo do que a linha do tempo. Inca permite confortavelmente. Como a tecnologia 3D reformulou um antigo mistério, há uma razão pela qual Cusco nunca afrouxa o controle sobre visitantes. Esta não é uma cidade que você simplesmente visita. Percorra. É um que você lê camada por camada. A alvenaria Inca forma a base de igrejas espanholas. Arcos coloniais se elevam, desde as bases pré-colombianas. Cada parede parece uma discussão silenciosa entre passado e presente. Explorando. A arquitetura de Cusco é menos parecida com passeios turísticos e algo mais parecido com uma viagem no tempo. E se há um detalhe que mantém, puxando as pessoas de volta, é a pedra, ela mesma. Precisa desafiadora e estranhamente vivo. Essa obsessão se aguça no Vale Sagrado, a cerca de 60 quilômetros em noroeste de a cidade onde Ollantaytambo está sentado, em um ponto de estrangulamento natural ao longo do Urubamba, Rio. O que começou como uma fortaleza inca, a cidade mais tarde se tornou um santuário cerimonial, dedicado ao deus Sol Ini. Até mesmo o nome Ollantaytambo foi retirado de Kua, reflete essa conexão celestial com frequência. Traduzido como lugar do sol nascente. Mas a luz solar já não é a única coisa, iluminando o local. No início de 2025, algo mais começou a brilhar intensamente. Luz mais forte. Aquele ano marcou um ponto de virada. Radar de penetração no solo. Digitalização. A laser. 3D. De alta resolução. LAR. E análises petrográficas foram utilizadas em locais importantes no Peru com precisão sem precedentes. A tecnologia, em grande parte, reforçou o que os arqueólogos já suspeitavam. Em Ontário, no entanto, fizeram o oposto. As varreduras expuseram detalhes que ninguém poderia confortavelmente. Explique. As marcas da ferramenta não coincidiam com ferramentas de bronze incas conhecidas. Sequências de construção surgiram de ordem. O mais perturbador de tudo, certo? Superfícies de pedra exibindo acabamento. Técnicas que não correspondem a nenhuma. Método antigo documentado e ainda desafio à replicação moderna. Os dados não apenas levantou questões. Silenciosamente, minou os alicerces do narrativa aceita. Quais são as descobertas? Sugerir isso é ousado. Ollantaytambo pode não ser uma criação puramente inca. Em vez disso, as evidências apontam para uma cultura mais antiga e desconhecida, responsável por o núcleo megalítico mais sofisticado, como os incas herdando parcialmente. Site concluído e tentando finalizar e adaptar o trabalho
que eles não fizeram completamente. Entendo, essa possibilidade importa, porque Olambo nunca foi um jogador secundário. Local. Posicionado onde o Vale estreitou, funcionou como um local religioso, centro uma fortaleza e um ponto estratégico, fortaleza militar. Em 1537, tornou-se o palco para uma das mais notáveis. Momentos na história andina, quando Meco Inca repeliram com sucesso os espanhóis, conquistadores. Continua sendo um dos muito poucas vitórias indígenas decisivas contra as forças europeias. No entanto, apesar de tudo isso, significado militar, o que realmente cativa tanto turistas quanto acadêmicos, o Templo do Sol. Empoleirado no alto de os terraços superiores. A estrutura apresenta 6 monólitos maciços em pé em uma fileira precisa. Cada pedra tem aproximadamente 13 pés de altura e pesa quase 50 toneladas. Esculpido em vermelho, andito purítico, uma rocha vulcânica com dureza comparável à do Açoestes. Os blocos não são apenas grandes, eles são perturbadoramente perfeitas. Suas superfícies são plana polida e encaixada com juntas tão apertadas que nem mesmo a lâmina de uma faca consegue penetrar. Não consigo passar por entre eles. Isso não é alvenaria rústica refinada ao longo do tempo. O trabalho em pedra foi finalizado num nível que você esperaria. Esperar de máquinas industriais. E depois vem a parte que se recusa a sentar, silenciosamente. Esses blocos de 50 toneladas eram extraídos em Cachicata, mais de 4 quilômetros de distância através de terreno acidentado sobre o rio Urubamba e de uma altitude, aproximadamente 1000 pés acima do templo em si. Créditos da arqueologia convencional. O local para Pachacuti, que reinou por volta de 1438 a 1471 DC. Um governante inca bem-sucedido é provavelmente O conquistador inca é provavelmente Topayup-Penki, o filho de Pachacutec, que conquistou dezenas de milhares, centenas de milhares de quilômetro quadrado. De acordo com esse relato, há muito aceito. Os incas extraíam as pedras, transportavam-nas, eles usando cordas, rolos de madeira, mão de obra bruta, e então alcançaram seus objetivos. Precisão lendária através da paciência, trabalho árduo e tentativas intermináveis. Adequado. Durante décadas, essa explicação foi considerada suficiente. As digitalizações sugerem que não. Pesquisadores digitalmente mapearam cada superfície de pedra no templo, do sol e das estruturas circundantes, com o objetivo de identificar marcas de ferramentas, ordem de construção e métodos de trabalho. O que eles descobriram foi extraordinário e profundamente inconveniente. Os 6. Os monólitos em particular exibem superfícies tão lisa que não aparecem marcas de ferramentas. Tudo mesmo sob microscópio. Análise tridimensional. As pedras parecem menos esculpidas do que transformadas. Testes petrográficos confirmam que são pedra natural, não material fundido ainda. Suas características de superfície não corresponde a qualquer coisa antiga ou moderna conhecida. Técnica de trabalho em pedra. Geólogo-chefe doutor Carlos Mendoza descreveu a textura como quase vitrificado com cristais. Estruturas que sugerem exposição de calor intenso ou uma superfície desconhecida, alterando o processo. Em termos simples, a pedra se comporta de maneiras que nós não conhecemos. Entendo. Enquanto isso, outras pedras o site contam uma história bem diferente. Terraços superiores e muros secundários. Exibir marcas de ferramentas visíveis mais áspero. Acabamentos e juntas menos precisas. Características totalmente consistentes com o que se conhece. Métodos de construção incas. O contraste é impossível ignorar. Em Olan, Titambo, 2 níveis radicalmente diferentes. O trabalho artesanal coexiste lado a lado. Essa divisão sugere fortemente, pelo menos que 2 fases de construção realizadas por construtores com ideias muito diferentes. Capacidades. As mais avançadas, o trabalho megalítico parece mais antigo do que o posterior. Construções incas foram adicionadas ao redor, e um topo é um padrão que se repete nas paredes de Cusco e outros sítios megalíticos peruanos. E foi isso que as digitalizações finalmente mostraram. Quantificado. Ollantaytambo não é um único andar esculpido em pedra. As paredes são montadas com blocos de pedra, pesando 50 ou 100 toneladas. É uma conversa complexa entre civilizações, uma que nós apenas
começando a ouvir claramente onde a história da construção desmorona. Uma as pistas mais silenciosas, porém mais reveladoras, em Ollantaytambo não é encontrado no Paredes Acabadas. Encontra-se nas pedras, que nunca chegaram lá. No Pedreira de Cachicata, dezenas de enormes blocos jazem congelados no tempo, presos em pleno movimento. Extração como se o trabalho simplesmente parasse. Algumas estão quase libertadas da rocha matriz, seus contornos totalmente definidos. Outros, parece que mal começou ainda, está em fase inicial, o provisório. O que se destaca imediatamente? Será que o mesmo padrão de 2 níveis foi observado? O templo também aparece aqui. Certas superfícies apresentam um nível avançado de refinamento com mínima visibilidade. Ferramentas, enquanto pedras vizinhas carregam marcas de percussão rudimentares, consistentes com marteladas básicas. O contraste não é sutil, mas inconfundível, ainda mais. As pedras espalhadas são intrigantes, ao longo da antiga rota de transporte, entre quarry e temple. Esses blocos não foram descartados aleatoriamente. Eles ficam sentados, deliberadamente, colocado ou abandonado a meio caminho, ao longo da jornada, como se fosse um complexo. A operação foi subitamente interrompida. Pedra enorme, estimada em quase 70 toneladas, repousam a meio caminho da montanha. Declive é parcialmente moldado aparentemente, pronto para transporte. No entanto, nunca se moveu. Mais 1 centímetro. Outro bloco está encalhado na beira do Urubomba, rio perto o suficiente para sugerir isso. Atingiu o estágio mais perigoso do jornada depois, parou. Dr. Carlos. A equipe de Mendoza realizou uma extensa investigação, levantamentos de radar de penetração no solo ao longo, todo o corredor de transporte pesquisando, para evidências físicas que possam explicar como pedras dessa escala foram movidas. Se rampas pavimentadas ou temporárias engenharia. Se estruturas tivessem existido, vestígios deveriam ser encontrados. Permaneceram. Não encontraram ninguém. Não. Camadas de terra compactada que sugiram rampas preparadas, sem pedra. Alinhamentos que sugerem construções. Vias sem características enterradas consistentes. Com a enorme infraestrutura como o projeto exigiria. A paisagem é estranhamente silencioso. Esta pedra pesa cerca de 20 toneladas. Isso é minúsculo em comparação para muitas das rochas em Sacsayhuaman. Hoje, temos maquinário pesado para movimentar isso, pedras. Mas nos tempos antigos, especialmente os incas, eles utilizavam enormes forças de trabalho humanas por longos períodos de tempo. E a explicação convencional sustenta que os incas usavam rolos de madeira e fibra vegetal, cordas e centenas de trabalhadores puxando, em uníssono em terreno plano. Experimental. A arqueologia demonstrou que esse método pode trabalho. Mas a via Ent é tudo menos isso. Plano. Da pedreira, o caminho desce. Quase 1000 pés abaixo em terreno íngreme. Atravessa um rio importante e depois sobe. Aproximadamente 400 pés até os terraços do templo. Isso não é apenas difícil, é perigoso. Mover uma pedra de 50 toneladas, descer uma ladeira, é uma batalha contra a gravidade. Ela mesma. A pedra quer acelerar, e controlar essa descida requer enorme força de ruptura. Fibra vegetal. As cordas têm resistência à tração limitada, e uma única falha seria catastrófica. Um bloco descontrolado desse tamanho se torna um projectile imparável, capaz de obliterando tudo em seu caminho. Operações modernas de transporte pesado. Enfrentar terrenos semelhantes depende do aço. Cabos sistemas de freio mecânicos e controles de segurança rigorosos. A ideia de que tais descidas foram repetidamente gerenciadas, usando corda e madeira sem registro. O desastre desafia a credibilidade. A travessia do rio apresenta suas próprias particularidades. Pesadelo. Mesmo com fluxo baixo, o Urubamba é um obstáculo considerável. Mover pedras de 50 toneladas por cima. Construtores. Precisaria de um forte confiável com. A rocha matriz exposta é forte o suficiente para suportar o peso. A carga ou uma ponte temporária. Projetado para suportar peso extremo. O ponto de travessia presumido era cuidadosamente examinado. Existe rocha matriz, mas sua configuração está longe de ser ideal para transporte megalítico. Uma ponte é teoricamente possível, mas isso introduz outro problema. Construindo uma estrutura capaz de suportar o peso, a desmontagem e a reconstrução repetidas para cada pedra
adicionam uma quantidade enorme de trabalho que precisa ser encaixada em algum ponto da cronologia histórica. E essa cronologia já está sob pressão. O reinado de Pacuti durou aproximadamente 33 anos. Durante esse período, ele expandiu o império, reorganizou sua administração, reconstruiu Cusco, construiu Machu Picchu e iniciou obras em vários sítios importantes, incluindo Ollantaytambo. Mesmo em hipóteses otimistas, o volume de pedra megalítica no Templo do Sol representa anos de esforço contínuo. Os 6 monólitos, por si só, pesam cerca de 50 toneladas cada. É incrível o peso de todas essas pedras. Sabe, é definitivamente difícil para qualquer ser humano movê-las, mesmo em grupo. Se a extração, o transporte e o posicionamento de um único bloco levassem 6 meses, uma estimativa conservadora, isso significa 3 anos de trabalho só para essas pedras, sem contar todo o resto da construção. Mas as tomografias introduziram uma nova complicação. A análise das camadas de solo, dos padrões de intemperismo e dos pontos de contato entre as pedras indica que os 6 monólitos foram colocados simultaneamente ou muito próximos um do outro. Eles não foram adicionados gradualmente ao longo de décadas. Pertencem a uma única fase de construção. Esse nível de colocação simultânea exigiria múltiplas equipes de extração, operações de transporte paralelas e içamento e encaixe altamente coordenados, tudo acontecendo ao mesmo tempo. A complexidade logística começa a rivalizar, ou mesmo superar, o que normalmente se atribui à engenharia inca. E isso foi esculpido com ferramentas de pedra. Isso demonstra o esforço monumental e a genialidade. A menos que as pedras não tenham sido colocadas pelos construtores de Pachacuti, ou que já estivessem lá. É para onde as evidências apontam. Os incas podem não ter criado o núcleo megalítico de Ollantaytambo. Podem tê-lo herdado parcialmente concluído, já antigo, e construído ao redor dele da melhor maneira possível. As pedras inacabadas, os blocos abandonados e a infraestrutura ausente fazem mais sentido sob esse modelo. A confirmação mais perturbadora veio da análise petrográfica. Amostras microscópicas retiradas das superfícies das pedras foram examinadas quanto à estrutura cristalina, padrões de intemperismo e elementos traço. O que a equipe encontrou não se encaixava confortavelmente nos cronogramas ou técnicas de construção incas conhecidos. E essa descoberta levou o mistério de Ollantaytambo a um território completamente novo. Quando o tempo deixa suas impressões digitais, o clima, a água e a matemática se imprimem na pedra. Se a pedra pudesse envelhecer silenciosamente, os 6 monólitos parecem não ter recebido esse aviso. Suas superfícies não estão simplesmente ali. Elas contam histórias. E de acordo com análises recentes, essas histórias podem ser muito mais antigas do que qualquer um imaginava. Os padrões de erosão nos 6 monólitos sugerem uma exposição prolongada aos elementos, muito além dos aproximadamente 5 séculos que se passaram desde o reinado de Pachacuti. Em particular, a taxa de decomposição dos cristais de feldspatho dentro do andesito aponta para um período mínimo de exposição de 1.500 a 2.000 anos, possivelmente mais. Isso não nos diz necessariamente quando as pedras foram esculpidas, mas sugere fortemente que elas estiveram expostas ao tempo por muito mais tempo do que as cronologias convencionais permitem. O Dr. Carlos Mendoza, sempre cauteloso, enfatizou que os cálculos de erosão não são relógios exatos. Variações climáticas, oscilações de temperatura, padrões de vento e efeitos microambientais podem acelerar ou retardar a deterioração. Ainda assim, a diferença é grande demais para ser ignorada. Ou as pedras são muito mais antigas do que pensamos, ou foram submetidas a condições ambientais muito mais severas do que qualquer coisa registrada nos últimos séculos. E ainda tem a questão da água. Diversas das pedras megalíticas apresentam padrões de erosão consistentes, com fluxo contínuo de água, e não apenas com chuva. Canais, alisamento e desgaste direcional sugerem movimento. Água com força por trás. Isso é um problema porque Ollantaytambo fica na encosta de uma montanha, não em uma planície de inundação. Para que essas pedras sejam moldadas por água corrente, algo extraordinário deve ter acontecido. Uma explicação aponta para tempos geológicos remotos.
Os Andes são conhecidos por eventos catastróficos de inundação ligados a rompimentos de lagos glaciais, atividade sísmica e falhas repentinas em barragens. Registros geológicos confirmam que enormes ondas de água varreram periodicamente vales de alta altitude. Se um evento desse tipo atingiu os terraços do Templo do Sol, a quase 2.900 metros acima do nível do mar, deixaria exatamente o tipo de erosão observado nas pedras. E se isso aconteceu, significa que os monólitos já estavam lá quando a inundação ocorreu, retrocedendo sua exposição e possivelmente sua construção em milhares de anos. Como se não bastasse, a equipe voltou sua atenção para uma das curiosidades de longa data de Ollantaytambo: os nódulos de pedra. Essas pequenas saliências encontradas em muitos blocos por todo o sítio arqueológico intrigam os pesquisadores há décadas. A suposição comum era a prática, que serviam como pontos de ancoragem para cordas durante o transporte, ou como auxílio no alinhamento durante a colocação. Parece razoável até que se observe com atenção. A digitalização 3D de alta resolução revelou que os ressaltos nas pedras com acabamento mais preciso não apresentam qualquer sinal de desgaste por corda. Sem abrasão, sem marcas de compressão, sem marcas de fricção. Se cordas tivessem sido enroladas neles sob tensão, o dano seria inconfundível. Em vez disso, os ressaltos parecem imaculados. Isso levanta uma questão incômoda. Se não eram usados para transporte, como essas pedras eram movidas? Os equipamentos modernos de movimentação de pedras utilizam pontos de ancoragem perfurados, argolas de aço e dispositivos de fixação especializados. Nenhuma dessas evidências aparece aqui. Uma possibilidade é que os botões tenham sido adicionados posteriormente, esculpidos por trabalhadores incas, tentando imitar características que viram em pedras mais antigas, sem entender seu propósito original. Isso explicaria por que os botões existem e por que não apresentam desgaste funcional. Mas as surpresas não pararam por aí. A varredura a laser revelou que os 6 monólitos estão dispostos com uma precisão matemática impressionante. Seu espaçamento segue proporções específicas. Suas alturas, embora pareçam irregulares à primeira vista, variam de acordo com um padrão numérico deliberado. Até mesmo suas larguras progridem em uma sequência estruturada. Não se tratava de palpites visuais. Era geometria. A doutora Ana Rivera, matemática consultora do projeto, analisou os dados e descobriu que as proporções de espaçamento entre as pedras se aproximam bastante de 1:1618, a proporção áurea, com uma precisão de cerca de 2%. As variações de altura correspondem às raízes quadradas de números inteiros sucessivos. Essas relações não são acidentais. Elas refletem um planejamento intencional guiado por princípios matemáticos. O que torna isso especialmente intrigante é que a proporção áurea aparece em outros exemplos da arquitetura antiga. A proporção entre as duas formas tem sido associada, por vezes de forma controversa, a estruturas como as grandes pirâmides de Gizé, o Partenon e até mesmo o Templo Solar em Mesa Verde. Os estudiosos debatem se a sua presença na arquitetura grega foi deliberada ou um subproduto estético. Mas um estudo de 2017 encontrou um claro planeamento geométrico utilizando essa proporção entre os construtores ancestrais da ordem PBLO de Mesa Verde. No Peru, proporções semelhantes aparecem em Machu Picchu, nas muralhas de Cusco, e agora estão claramente quantificadas em Ollantaytambo. O que isso significa? Ou diferentes culturas ao redor do mundo chegaram independentemente aos mesmos princípios matemáticos, porque os humanos naturalmente gravitam em direção a certas proporções, ou houve alguma forma de transmissão de conhecimento que ainda não compreendemos, possivelmente herdada de uma fonte comum anterior. Seja qual for a resposta, as pedras de Ollantaytambo não são mais apenas impressionantes feitos de trabalho. São registros do tempo, da água e da matemática gravados na rocha, aguardando pacientemente que os compreendamos. O polimento, os tremores e o que se esconde por baixo. Uma das descobertas mais perturbadoras das investigações em Ollantaytambo não é o tamanho das pedras, mas sim a sua textura lisa. Alguns dos monólitos do Templo do Sol foram polidos até um acabamento quase espelhado, refletindo a luz com um brilho sutil que parece totalmente deslocado numa encosta esculpida há séculos. Conseguir esse nível de polimento em andesito não é tarefa fácil, mesmo hoje em dia. O acabamento moderno de pedras depende de discos diamantados rotativos,
grãos cada vez mais finos, pressão constante e movimento motorizado. Mesmo com ferramentas industriais, produzir uma superfície uniforme com aspecto espelhado pode levar horas, o que levanta a questão óbvia: como os construtores incas, ou possivelmente pré-incas, construíram seus edifícios? E aqui vemos uma parede inca e uma obra megalítica muito mais antiga. Alguns dizem que se trata de uma pedreira, mas as pedras retiradas de lá não foram encontradas. É impossível realizar algo comparável usando apenas ferramentas de bronze, abrasivos de pedra e força física. A resposta tradicional sempre foi a paciência. Meses ou até anos de trabalho cuidadoso de desbaste manual, trabalhando a superfície pouco a pouco com areia e água. Mas há um problema com essa explicação. A arqueologia experimental demonstra que o polimento manual deixa marcas inconfundíveis, riscos direcionais, desgaste sutil, polimento irregular e evidências microscópicas de movimento repetitivo. As superfícies polidas em Allantay-Tambo não apresentam nada disso. Sem viés direcional, sem desgaste irregular, apenas um acabamento liso e consistente em toda a superfície das pedras. Esse tipo de uniformidade sugere um método de polimento rotativo, ou uma técnica que simplesmente não se comporta como a abrasão manual. Ao longo dos anos, isso deu origem a mais ideias especulativas. Alguns pesquisadores apontaram para antigas teorias de amolecimento de pedras, propondo que as primeiras culturas andinas podem ter conhecido tratamentos químicos ou térmicos capazes de alterar temporariamente a dureza da pedra. Lendas locais chegam a falar de extratos de plantas que supostamente amoleciam a rocha como argila. Histórias fascinantes, mas ainda assim, histórias. A equipe levou essas alegações a sério o suficiente para testá-las. As superfícies de pedra foram analisadas em busca de resíduos químicos, oligoelementos e sinais de alteração artificial. Nada conclusivo foi encontrado. Nenhum composto residual, nenhum marcador térmico claro. Ou essas técnicas nunca existiram, ou qualquer vestígio delas se degradou completamente com o tempo, não deixando nenhum traço físico. Por enquanto, o polimento permanece inexplicável. Em seguida, as varreduras revelaram algo igualmente revelador, mas muito menos misterioso: sinais de danos. Várias pedras megalíticas exibem padrões de rachaduras antigas, consistentes com atividade sísmica. Isso não é surpreendente. Os Andes são uma das regiões sismicamente mais ativas da Terra, e Allantay-Tambo sofreu inúmeros terremotos ao longo de milênios. O que surpreende é como essas rachaduras foram tratadas. Em vez de desabarem ou serem remendadas de forma grosseira, muitas fraturas foram reparadas com inserções de pedra cuidadosamente moldadas e encaixadas firmemente nas áreas danificadas. Esses reparos se assemelham bastante às técnicas de construção originais, embora sejam ligeiramente menos precisos. A implicação é sutil, mas importante. As pessoas que fizeram os reparos provavelmente não eram os construtores originais. Eram zeladores, que mantinham as estruturas que haviam herdado, em vez de compreenderem completamente como elas foram construídas inicialmente. Além disso, as próprias pedras parecem ter sido projetadas para resistir a terremotos. Seu encaixe preciso permite movimentos microscópicos durante eventos sísmicos, dissipando energia em vez de resistir a ela rigidamente. A arquitetura moderna resistente a terremotos segue o mesmo princípio. Estruturas que se flexionam sobrevivem. As que não se flexionam, falham. O fato de muitos edifícios coloniais espanhóis nas proximidades terem sido repetidamente destruídos e reconstruídos, enquanto a alvenaria da era Inca resistiu, diz muito sobre a sofisticação do projeto original. Será que os antigos construtores entendiam a engenharia sísmica em termos teóricos? Ou chegaram a essas soluções por meio de séculos de observação e tentativa e erro? De qualquer forma, o resultado é extraordinário. Estruturas que sobreviveram a potencialmente milhares de anos de terremotos com danos mínimos. E quando parecia que o mistério havia chegado ao fim, o próprio solo ofereceu outra surpresa. Levantamentos com radar de penetração no solo, realizados em 2025, detectaram anomalias subterrâneas sob estruturas visíveis, e padrões emergiram. Formas consistentes com paredes enterradas, fundações ou elementos arquitetônicos agora ocultos sob sedimentos e construções posteriores. Essas não são formações geológicas aleatórias.
Elas sugerem fases anteriores de construção que foram enterradas, abandonadas ou intencionalmente cobertas, antes que o local fosse reocupado e reconstruído. A equipe de pesquisa propôs escavações direcionadas para investigar essas anomalias, mas o trabalho permanece inacabado. Se confirmadas, essas descobertas alterariam fundamentalmente a cronologia de Tambo, revelando um sítio que foi construído, enterrado, reutilizado e reconstruído ao longo de múltiplas eras. Pedra polida, cicatrizes de terremotos, estruturas ocultas sob a superfície. Em Ollantaytambo Tambo, nada existe isoladamente. Cada superfície lisa, cada rachadura reparada, cada parede enterrada indica uma história mais profunda, que se recusa a permanecer confinada aos limites da história conhecida. Camadas de tempo, reconstruções, heranças e o mistério de Ollantaytambo. Hoje estamos no enorme sítio Inca de Ollantaytambo, no extremo norte do Vale Sagrado do Peru. A história de Ollantaytambo não se resume a um único capítulo. É um palimpsesto, um texto reescrito inúmeras vezes por diferentes mãos ao longo dos séculos. Isso não é exclusivo de um único sítio. Ao longo dos Andes, evidências de construções em camadas aparecem repetidamente. Em Tiwanaku, por exemplo, múltiplas fases de construção abrangem séculos, até mesmo milênios. Em Chavén-Devantar, estruturas subterrâneas são anteriores à arquitetura visível, escondendo vestígios ancestrais sob os templos e praças familiares. Nesse contexto, a ideia de que Ollantaytambo contém fases anteriores ocultas está longe de ser radical. Ela se encaixa em um padrão observado ao longo da história andina. O que torna Ollantaytambo excepcional é o contraste no trabalho artesanal. O núcleo megalítico, o Templo do Sol e seus 6 monólitos irradia uma sofisticação incomparável à cantaria circundante. Se essas pedras são de fato mais antigas que as construções da era Inca, então a história do trabalho em pedra avançado nos Andes remonta a civilizações sobre as quais sabemos surpreendentemente pouco, como as culturas pré-incas, como Tiwanaku, Huay, ou mesmo povos ainda mais antigos, em grande parte esquecidos. Os cronistas espanhóis notaram algo fascinante sobre essa herança. Quando questionados sobre quem construiu os sítios megalíticos mais impressionantes, os próprios incas admitiram que não foram eles. Eles apontavam para predecessores, às vezes chamados de primeiros povos, ou ligados ao deus criador Viracha, como os construtores originais. Arqueólogos modernos frequentemente descartam esses relatos como mito ou folclore. Mas e se eles estivessem relatando a memória histórica? E se, em vez de exagerar, os incas estivessem reconhecendo com precisão que herdaram estruturas cuja construção excedeu suas próprias capacidades? As investigações reforçam essa possibilidade. As tomografias, os estudos petrográficos e as análises de intemperismo contam uma história consistente. Ollantaytambo foi construída em múltiplas fases, com diferentes níveis de habilidade. O núcleo megalítico exibe uma precisão extraordinária. Superfícies lisas, como espelhos, e encaixes perfeitos, enquanto as pedras circundantes são mais ásperas, menos precisas e adicionadas de forma grosseira. Essa justa posição sugere herança em vez de criação original. Os incas parecem ter tentado continuar ou completar o trabalho iniciado por uma cultura anterior, em vez de criá-lo do zero. O Dr. Carlos Mendoza resumiu isso sucintamente. Ollantaytambo apresenta evidências claras de múltiplas fases de construção, utilizando técnicas distintas e atingindo diferentes níveis de qualidade. Os monólitos do Templo do Sol podem ser anteriores ao Império Inca, embora a duração dessa anterioridade permaneça incerta. Atribuir toda a construção de Ollantaytambo a Pacuti e seu reinado de 33 anos torna-se cada vez mais difícil diante das evidências físicas. Essas pedras não são conceitos abstratos. Elas são reais, mensuráveis e meticulosamente documentadas pela ciência moderna. Cada monólito pesa aproximadamente 50 toneladas. Foi transportado por 4 metros através do rio Urubamba e até o topo de uma montanha, encaixado com precisão milimétrica e polido até obter um acabamento espelhado. Escaneamentos em 3D confirmam sua precisão. Estudos geológicos e petrográficos revelam padrões de erosão antigos que não condizem com uma cronologia de 5 séculos. A conclusão é ao mesmo tempo humilhante e perturbadora.
Não compreendemos completamente como essas pedras foram feitas, quando foram feitas ou quem as fez. As explicações incas convencionais consideram apenas parte das evidências. Um modelo em que os incas herdaram pedras sofisticadas de construtores anteriores se encaixa de forma mais convincente nas evidências físicas, mas nos obriga a aceitar que técnicas avançadas de engenharia, encaixe preciso e polimento espelhado existiam nos Andes muito antes do império que conhecemos. Ollantaytambo se ergue a alturas sem precedentes. Seus monólitos estão precisamente alinhados, suas superfícies polidas e lisas, com a qualidade variando drasticamente entre as seções. As imagens revelam a complexidade, documentam a precisão incomparável e expõem inconsistências na cronologia aceita. Eles não fornecem respostas simples, mas levantam questões urgentes e fascinantes. Quem construiu Ollantaytambo? Quando? Como? Através de camadas de pedra e do tempo. As evidências apontam para múltiplos construtores, possivelmente separados por séculos ou até milênios. E apesar da nossa tecnologia moderna, ainda não conseguimos explicar completamente a obra mais sofisticada. O mistério de Olambo não reside apenas na sua construção impressionante. Trata-se de compreender as mentes, culturas e técnicas que a tornaram possível. As varreduras de 2025 não encerraram o caso. Elas o ampliaram como nunca antes. Mais do que pedras, túneis, terreno e o gênio Inca. Quando a inteligência artificial foi solicitada a dar sua opinião sobre o mistério, hesitou apenas por um breve instante. A tela escureceu e depois ficou em branco, como se o próprio sistema precisasse de um momento para respirar, enquanto buscava informações em bilhões de documentos arquivados, relatórios de escavações, modelos de engenharia e registros etnográficos espalhados pelo mundo. 2 minutos se passaram. Então, a tela voltou a funcionar. A resposta não era dramática. Era perturbadoramente simples. Os monólitos de Ollantaytambo, particularmente os que formam o Templo do Sol, não eram produto de tecnologia perdida ou conhecimento proibido. Eram o resultado de uma fusão extrema, quase desconfortável, de engenharia, trabalho humano bruto e vastas quantidades de tempo. Não ciência perdida, mas paciência perdida. O processo provavelmente começou longe das paredes do templo, em pedreiras de andesito do outro lado do rio Urubamba. A andesita é uma pedra implacável, mais dura que ferramentas de aço e resistente a quebras limpas. No entanto, cede lentamente quando golpeada com persistência. Os incas parecem ter moldado esses blocos maciços quase que completamente na própria pedreira, reduzindo as incertezas posteriores. Através de ciclos intermináveis de marteladas com pedras mais duras, atrito entre as superfícies e aproveitamento do choque térmico, alternando fogo e água, os blocos foram moldados, e não forçados, em suas formas finais. A precisão vinha em primeiro lugar, o movimento em segundo. Transportar as pedras até o local não foi um milagre das máquinas, mas sim da física e da coordenação. Sem rodas, animais de tração ou guindastes de metal, os incas dependiam da sincronização humana. Cordas trançadas com capim-ichu, rolos de madeira, trenós, caminhos de pedra preparados e rampas de terra transformavam um peso aparentemente impossível em movimento lento e preciso. Cada puxão era cronometrado, cada comando rítmico, transformando centenas de indivíduos em uma única máquina viva. Algumas pedras nunca chegaram ao destino. Blocos abandonados ao longo do percurso sugerem erros de cálculo, terreno instável e lições aprendidas da maneira mais difícil. Este não era um sistema perfeito. Era um sistema adaptativo. No próprio templo, a verdadeira obsessão começou. As famosas juntas extremamente finas não foram obtidas cortando uma vez e fixando para sempre. Pedras eram erguidas, abaixadas, marcadas, lixadas e testadas, repetidamente, às vezes dezenas ou mesmo centenas de vezes, até que as superfícies se encaixassem com uma precisão quase microscópica. Areia e água atuavam como abrasivos, apagando lentamente as imperfeições. O trabalho avançava em um ritmo que seria intolerável hoje, mas este era um trabalho artesanal, medido em estações, não em horas. O que realmente tornou a façanha possível não foi a técnica, mas a organização. A propriedade Inca mobilizava mão de obra através do sistema MTA, atraindo milhares de trabalhadores em épocas específicas do ano.
As equipes se especializavam naturalmente pela repetição. Algumas extraindo pedras, outras transportando-as, outras encaixando-as. Enquanto isso, o conhecimento era transmitido diretamente de mãos experientes para as novatas, sem plantas ou manuais escritos. Quando o tempo não é dinheiro, a perfeição se torna alcançável. É por isso que Alentebo ainda parece impossível. A construção moderna substitui a mão de obra por máquinas. Os Incas substituíram as máquinas por planejamento, redundância e sincronização humana. O que impressiona não é que isso tenha sido possível, mas sim que alguém tenha escolhido fazê-lo com tanto cuidado. Sem antigravidade, sem visitantes das estrelas. Apenas seres humanos levados aos limites da cooperação e da persistência, deixando para trás uma obra em pedra tão precisa que ainda desafia nossa imaginação séculos depois. Os mistérios de Alentambo vão muito além de seus monólitos impressionantes. Durante décadas, os pesquisadores se intrigaram não apenas com a forma como as enormes pedras foram extraídas, transportadas e encaixadas com uma precisão impressionante, mas também com os rumores de um mundo subterrâneo oculto sob o coração de Cusco, a antiga capital do Império Inca. Agora, graças a uma combinação de pesquisa em arquivos e tecnologia moderna, esses rumores estão se tornando realidade. Os arqueólogos Jorge Calero Flores e Mildred Fernandes Palamino confirmaram recentemente a existência de uma rede de túneis que liga dois dos sítios incas mais importantes de Cusco. O Templo do Sol, parcialmente destruído e coberto por uma igreja católica durante a conquista espanhola, e a imponente fortaleza de Sacsayhuaman, um gigante de pedra situado a mais de 1,5 km de distância. Utilizando prospecção acústica e radar de penetração no solo, a equipe mapeou uma passagem de aproximadamente 1,6 km de comprimento, 2,6 metros de largura e 1,5 metro de altura, cuidadosamente construída com paredes, vigas e tetos de pedra. O túnel, conhecido localmente como Chincana, provavelmente passa diretamente sob as ruas modernas de Cusco, conectando silenciosamente a cidade sagrada acima. O propósito da Chincana permanece um mistério intrigante. Seria cerimonial, defensivo ou prático? Os arqueólogos planejam escavar pontos-chave para explorar completamente essas passagens. Mesmo sem acesso imediato, a descoberta adiciona mais uma camada à nossa compreensão da engenhosidade inca. Eles não eram apenas mestres em trabalhar com pedras maciças acima do solo. Eles também remodelaram o mundo sob seus pés. Essa engenharia subterrânea é inseparável da genialidade da arquitetura inca. Ao longo dos Andes, os incas construíram em harmonia com a paisagem natural, integrando perfeitamente a alvenaria com as montanhas, os vales e o leito rochoso. Paredes sem entalhes, pedras cuidadosamente talhadas e alvenaria de encaixe a seco permitiam que as construções se integrassem às formações rochosas naturais, ocultassem as arestas estruturais e criassem a ilusão de que o próprio terreno havia sido esculpido em seus projetos. Isso não era apenas estético, era funcional. Ao ancorar as estruturas diretamente na rocha matriz e encaixar pedras irregulares, como peças de um quebra-cabeça, os incas criaram edifícios capazes de resistir a séculos de atividade sísmica. Sua filosofia arquitetônica ia além da mera sobrevivência, abrangendo propriedades reais, cidadelas e complexos sagrados. Os governantes incas afirmavam sua autoridade política e espiritual, projetando poder através da interação entre a topografia natural e a pedra monumental. Lugares como Chinho dramatizavam vales íngremes com terraços imensos, enquanto Machu Picchu e Ollantaytambo exibiam uma precisão que se preocupava tanto com o controle do espaço e da percepção quanto com a engenharia. A arquitetura inca era propaganda em pedra, um testemunho físico do domínio e do mandato divino do Sapa Inca. Juntos, os monólitos acima do solo e os túneis subterrâneos ilustram uma civilização que dominou tanto a escala quanto a sutileza. Eles moveram montanhas, literal e figurativamente, esculpindo terra, pedra e passagens subterrâneas em um império que falava ao intelecto, aos olhos e até mesmo à imaginação daqueles que percorriam essas paisagens. Olambo, Cusco e os túneis de Chincana nos lembram que a engenhosidade humana muitas vezes deixa vestígios em lugares inesperados. Os incas não apenas construíram,
Eles orquestraram paisagens, monumentos e passagens secretas que desafiam explicações fáceis. À medida que a ciência moderna desvenda camadas de pedra e solo, ficamos com mais perguntas do que respostas. Quem realmente projetou essas maravilhas? Quanto disso ainda permanece desconhecido? E, acima de tudo, que outros segredos aguardam silenciosamente sob nossos pés, moldados por mãos que compreendiam o mundo de maneiras que apenas começamos a vislumbrar? Nos Andes, cada pedra, túnel e terraço é tanto um enigma quanto uma história. Um convite para admirar, refletir e continuar a busca pelo conhecimento. Clique nos cards na tela agora para assistir a mais vídeos interessantes.